soubesse que quando ela passa, o mundo sorrindo assim de graça, eu fico nascendo por causa do amor, por causa do amor, por causa do amor. Tristeza não tem fim, felicidade sim. Tristeza não tem fim, felicidade sim. Felicidade como uma gota de orvalho numa pétala de flor, brilha tranquila depois de leve oscila e cai como uma lágrima de amor. A felicidade do pobre parece a grande ilusão do carnaval. A gente trabalha o ano inteiro por um momento de sonho pra fazer a fantasia de rei, de pirata, de jardineira. E tudo se acaba na quarta-feira. Tristeza não tem fim, felicidade sim. Tristeza não tem fim, felicidade sim. Felicidade é como uma pluma que o vento vai levando pelo ar. Voa tão leve, mas tem a vida breve. Precisa que haja vento sem parar. A minha felicidade está sonhando nos olhos da minha namorada. É como esta noite passando um momento de sonho. Fale embaixo, por favor, pra que ela acorde alegre como um dia, oferecendo beijos de amor. Tristeza não tem fim, felicidade sim. Tristeza não tem fim, felicidade sim. Tristeza não tem fim, felicidade sim. Tristeza não tem fim, Só que amor, nunca vi coisa assim. Nem passou, nem parou, sorriu só pra mim. Se voltar, vou atrás, vou pedir, vou falar. Vou dizer que o amor foi feitinho pra dar. Olha, é como um verão, quente o coração. Para de repente para ver a menina que vem
sempre tem cima no olhar. E vai ver, tem que ser, nunca tem quem ama. Hoje sim, diz que sim, já cansei de esperar. Nem parei, nem dormi, só pensando em me dar. Peço, mas você não vem. Bem, deixa então, falo só de céu, mas você vem. Você viu, só que amor, nunca vi coisa assim. Nem passou, nem parou, sorriu só pra mim. Se voltar, vou atrás, vou pedir, vou falar. Vou dizer que o amor foi feitinho pra dar. Olha, é como um verão, quente o coração. Para de repente para ver a menina que vem. Ela vem, sempre vem, em cima no olhar. E vai ver, tem que ser, nunca tem quem amar. Hoje sim, diz que sim, já cansei de esperar. Nem parei, nem dormi, só pensando em me dar. Peço, mas você não vem. Bem, deixa então, falo só, digo ao céu, mas você vem. Deixa então, falo só, digo ao céu, mas você vem.
Barabada, badeio, babadeio, barabada, badeio, babadeio, barabada, bailar, bailar. Eu quis amar, mas tive medo e quis salvar meu coração. É que o amor sabe um segredo. O medo pode matar o seu coração. Água de beber, camará. Água de beber, camará. Barabada, badeio, babadeio, barabada, badeio, babadeio, barabada, bailar, bailar. Barabada, barabadeio, 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 bailar, bailar. Eu nunca fiz coisa tão certa. Entrei pra escola do perdão. A minha casa vive aberta a todas as portas do coração. Água de beber, camará. Água de beber, camará. Barabada, badeio, babadeio, barabada, badeio, babadeio, barabada, bailar, bailar. Ele é carioca, basta um jeitinho dele andar. Nem ninguém tem carinho assim para dar. Eu vejo na cor dos seus olhos as noites do Rio no ar. Vejo a mesma luz, vejo o mesmo céu, vejo o mesmo mar. Ele é meu amor, só me vê a mim que vivi para encontrar. Na luz do seu olhar a paz que sonhei. Só sei que sou louco por ele, pra mim ele é linda demais. E além do mais, ele é carioca, ele é carioca.
Vamos? Boa noite a todos. Dou as boas-vindas a todos que estão prestigiando a audiência pública para a apresentação das principais diretrizes do sistema de transporte coletivo urbano e rural de Rio das Ostras. Os trabalhos serão conduzidos acessibilidade e mobilidade urbana, com o apoio da empresa Matricial Engenharia, consultoria responsável pela elaboração do projeto básico. Em virtude da pandemia, a audiência pública para a licitação do sistema de transporte coletivo urbano de Rio das Ostras está sendo realizado de forma online e transmitido pelo canal oficial do YouTube e também pelo Facebook da Prefeitura de Rio das Ostras. Tudo está sendo realizado atendendo às recomendações sanitárias de prevenção da Covid-19. Nesse momento, convidamos para compor a mesa coordenadora da audiência pública o senhor Paulo César Viana, secretário municipal de Transportes Públicos, Acessibilidade e Mobilidade Urbana. Convidamos ainda o representante da Cooperenciada, Cooperativa de Transporte Municipal do Subsistema de Rio das Ostras, Limitada, o senhor Cláudio Henrique da Silva. Representante da Cooperostras, o senhor Carlos Augusto de Almeida Santos. Peço a todos que se coloquem em posição de respeito para a execução do hino nacional brasileiro e o hino de Rio das Ostras. Rio das Ostras, terra dos peixes de Minas
cabeça que existia, e toda a glória, a coroa que lhe foi posta, recebe a história, a resistência do amor, cidade maior, e que nasce de quem tem a Maria, fumaça vence o vento, gritando na antiga estação, espalhando o véu da perna que transporta, e todos domingos com dançores de profão, o pescador simbolizando a nossa gente, junto à rosca e aos canções ligeiros, representa a liberdade, piedade e os pensos tão valentes para curar dos brasileiros. Filho das ostras, errados peixes de Vila Maria, que conservou a pureza que existia, e toda a glória, a coroa que lhe foi posta, recebe a história, a resistência do amor. Cidade maior, em que nasce a gente que E agora, fazendo uso da palavra, o senhor Paulo César Viana, secretário municipal de Transportes Públicos, Acessibilidade e Mobilidade Urbana. Boa noite a todos. Tá ligado? Com satisfação que a gente inicia mais uma etapa desse processo licitatório. A gente vai aqui apresentar a todos o trabalho realizado de pesquisa de campo aí da empresa. Agradecendo aqui a presença do presidente da Copreciada, Cláudio, Carlos Augusto. E apesar de a gente sabe que uma licitação desse porte vai trazer desconforto para muitos, mas, na verdade, a gente tem que pensar bem na população que é atendida. A gente sabe que hoje o atual sistema não atende. Infelizmente, Cláudio, Carlos Augusto, a política atrapalhou o progresso do sistema. Ela atrapalhou e muito. E a gente pensa hoje e dá uma liberdade para as pessoas que aqui, né, vencerem o certame, de ter uma segurança jurídica para adquirir um veículo novo, para projetar a sua vida, né, que hoje não tem. Se hoje eu pensar num transporte público decente, começa pela uma licitação também decente, que dá direitos iguais para todos, sem exceção, respeitando, acreditando que o transporte chegou aqui até hoje, graças a lá os desbravadores. Está aqui um aqui, ó, o Cláudio. Mas chegou um momento que a licitação ela é primordial para a gente atualizar a situação que nós encontramos hoje. Claro, a gente não vai enganar aqui, né? Tem uma ação na Justiça que determinou que se tem a licitação e a gente está seguindo, vai seguir, a gente respeita a Justiça, mas entende também que, independente da Justiça ou não, deveria ocorrer. A gente hoje não consegue atualizar esse transporte sem uma licitação decente. Então, vamos em frente, vamos seguir. A população merece um transporte que ela confie. E vamos ver que essa licitação vai resolver. Boa noite a todos e boa audiência. Nesse momento, agradecemos a presença de todos que
que estão participando de forma virtual desta importante audiência pública. Lembrando que os questionamentos, sugestões e comentários poderão ser encaminhados através do e-mail oficial da Secretaria responsável, que é o licitação.sectran@riodasostras.rj.gov.br, até o dia 13 de dezembro, conforme edital de convocação publicado no Jornal Oficial do Município. As questões serão devidamente respondidas após a audiência pública em até 5 dias úteis. Neste momento, vamos passar a condução dos trabalhos para a empresa matricial Engenharia, que vai apresentar as principais diretrizes do processo de licitação do Sistema de Transporte Coletivo Urbano e Rural de Rio das Ostras. Em seguida, terão direito à voz o presidente da Comissão de Transporte da Câmara Municipal de Rio das Ostras, o senhor vereador Paulo Fernando Carvalho, e os representantes das cooperativas de transporte de Rio das Ostras. Boa noite a todos, meu nome é André Pinto, eu sou o diretor da empresa matricial, que foi a empresa que fez os estudos necessários para fornecer os subsídios para a licitação do transporte coletivo. Então, eu vou começar diretamente pela apresentação, porque é uma apresentação um pouquinho longa e não quero mais retardar a apresentação. Eu espero que todo mundo esteja vendo a minha tela. E então eu vou começar a apresentação. Então, qual é o objetivo dessa apresentação? A gente quer informar a população do processo licitatório, a gente quer apresentar os estudos desenvolvidos e a proposta de licitação. Ela vai servir para esclarecer dúvidas sobre o projeto e, por fim, para a gente receber sugestões e contribuições para melhorar o projeto ou para corrigir, eventualmente, alguma coisa que tenha sido equivocada. Então, o regimento da audiência interna, aí, a ideia era que ela começasse às 18, ela atrasou um pouco. A Secretaria de Transportes e Mobilidade vai conduzir os trabalhos, né? Nós vamos fazer a apresentação. A ideia é que depois as pessoas possam se manifestar através do chat do YouTube. Os questionamentos também podem ser enviados por e-mail e a gente vai responder as questões após o prazo, esses 5 dias úteis, até o dia 18, até o dia 20 de dezembro. Então, vamos avançar para o próximo slide, que é os conteúdos da apresentação. Então, vamos fazer uma primeira apresentação, vamos descrever como é que é o sistema atual, o sistema proposto, em seguida, com base nos estudos que foram realizados, e descrever os principais elementos do processo licitatório. Por fim... Doutor André, desculpa interrompê-lo, com licença. O senhor não está compartilhando sua tela. Nós não estamos vendo. Compartilhando, é isso que eu queria ver, porque eu botei aqui em compartilhar e eu vou... Estou tentando aqui compartilhar a tela inteira. Compartilhar janela. Ok. Agora espero que esteja aparecendo. Agora sim, só um instante. Está aparecendo em tela inteira? O senhor pode voltar a sua apresentação um instante? Voltar até o primeiro slide. Ok. Então, vamos começar a apresentação, agora que ela está sendo compartilhada. Eu vou ocultar essa. Bom, então, por que é necessária a licitação? A licitação é necessária porque o transporte coletivo ele é uma obrigação do município que pode executar sozinho, é um direito social da população, ou pode delegar para terceiros. Essa delegação para terceiro tem que ser através de um processo licitatório, através de permissão ou concessão dos serviços públicos. Isso é uma questão que está na Constituição e, portanto, é uma coisa que é uma obrigação legal do município.
Ao fazer o processo licitatório, ele faz um ordenamento jurídico da operação do transporte coletivo, oferecendo direitos e obrigações para as pessoas que vão operar, ou para as empresas que vão operar o sistema de transporte coletivo. Então, qualquer avanço que se possa fazer com segurança tem que ser feito sobre um sistema licitado. Então, existem duas coisas importantes na licitação. O projeto básico, que foi o que a gente desenvolveu, principalmente, que é aquilo que descreve o que vai ser licitado, como é que vai ser o transporte coletivo, quais vão ser as linhas, quais vão ser os horários, como é que vai ser cobrada a tarifa, como é que a tarifa vai ser reajustada, qual o valor da tarifa, que equipamentos os veículos têm que ter, como é que vão ser os veículos, qual é a idade da frota, tipo de veículo, o que vai ser fiscalizado. Ou seja, descreve os serviços que a população vai receber de quem venceu o edital. E o edital é as regras do concurso para definir quem vai operar o sistema. Então, ele descreve as condições de quem pode participar, o que precisa para uma pessoa, uma empresa participar, as garantias que essas empresas têm que oferecer, os critérios de julgamento para decidir quem vai ser o vencedor da licitação, e dentro do edital existe uma série de anexos que são as descrições técnicas que incluem as coisas que estão no projeto básico. Então, o sistema atual de Rio das Ostras, ele tem 8 linhas, com 20 variantes e 43 itinerários diferentes, ou seja, tem 43 itinerários se eu considerar os sentidos de ida e de volta de maneira diferente. Ele tem uma boa abrangência, tem alguns bairros, condomínios fechados que o sistema não entra. Na área rural, as principais vias são atendidas, mas algumas vias não têm transporte coletivo. E tem uma particularidade que, para atender uma localidade próxima da BR-101, ele entra no município de Casimiro de Abreu. Isso, em tese, é uma operação irregular, porque o transporte municipal ele tem que ficar limitado ao município em que ele opera. Então, atualmente, vocês conhecem melhor que eu, e o sistema opera com permissões para pessoas físicas e jurídicas, ou seja, indivíduos ou empresas, e atualmente existem quase 300 permissões ativas. As permissões, de modo geral, os veículos que operam são veículos de pequeno porte, só admitem passageiros sentados, e passageiros, e a maior parte desses veículos não tem acessibilidade universal, que é uma regra importante, ou seja, segundo a legislação federal, os veículos de transporte coletivo devem ter acessibilidade universal. Alguns veículos possuem ar-condicionado, mas a maior parte da frota não tem ar-condicionado. Então, nós temos aí a lotação média dos veículos transporta, quando a gente fez as pesquisas, foi no início do ano, 10 passageiros por viagem, ou seja, um dia útil. É uma boa lotação, considerando o tamanho do veículo. A demanda se concentra principalmente nos dias de semana, ela cai no sábado e no domingo, né? Isso é normal nas cidades, e tem uma característica no município que não tem picos definidos, ou seja, o sistema de transporte coletivo ele tem um pico um pouco maior no início da tarde aqui, mas de modo geral, tanto a oferta quanto a demanda, elas são bastante bem distribuídas entre as 7, 8 horas da manhã até as 19 horas. Depois a demanda cai bastante e a partir das 23 horas não tem mais serviço de transporte coletivo até as 5 da manhã. Ou seja, e isso é uma característica importante do sistema. As linhas, de modo geral, transportam aí uma demanda relativamente variável, né? E rodam bastante, quase 1 milhão de quilômetros por mês, e transportam quase 700 mil passageiros por mês, ou seja, são linhas com uma quantidade de passageiros para cada quilômetro rodado relativamente baixo, mas são veículos pequenos. Então, isso mostra que o sistema é um sistema razoavelmente ajustado. A gente fez pesquisa para identificar de onde é que as pessoas, quais são os deslocamentos das pessoas. As pesquisas foram feitas entrevistando as pessoas dentro dos veículos e também anotando os locais
em que elas subiam e desciam dos veículos. O que se percebeu é que no pico da manhã, as viagens são ordenadas principalmente para a região central, embora um deslocamento lá para a zona especial de negócios importante, porque é um polo gerador de empregos grande do município. No pico da tarde, os deslocamentos são parecidos, mas no sentido inverso, ou seja, as viagens se dirigem do centro e da zona especial de negócios para os domicílios. As viagens são basicamente orientadas ali no sentido da rodovia, no sentido nordeste, sudeste, ali, sudoeste, e que é o sentido que o município se desenvolveu. Então, hoje em dia, os ônibus rodam grandes extensões, né? A tarifa é baixa, né? Isso é uma coisa boa, relativamente baixa em relação a outros municípios. A lotação dos veículos é boa e o último reajuste tinha sido em março de 2021. Por outro lado, não tem muito controle do sistema, ou seja, não tem bilhetagem eletrônica, não existe sistema de informações usuárias, ou seja, o usuário não sabe quando o veículo vai passar, e o município, em função dessas faltas de mecanismos de controle, ele não conhece muito bem como o sistema opera. Ou seja, então a prefeitura tem um conhecimento do sistema, relativamente ordenado, mas não tem informação nem em tempo real, nem informação coletada de forma sistemática sobre a quantidade de passageiros transportados por viagem, a arrecadação, a forma de pagamento da tarifa. A tarifa atualmente, você sabe, pelo menos era em março, quando a gente fez os estudos, R$ 3,00 no sistema urbano e R$ 3,30 no sistema rural. Sistema proposto. Então, qual é a lógica que a gente fez? A gente queria legalizar o sistema atual. Isso é uma coisa importante. Manter a tarifa o mais baixa possível. A legislação municipal diz que uma parte do sistema, 50% do sistema, tem que ser operado por pessoas físicas. Isso havia interesse público da prefeitura em manter que isso continuasse. A gente queria aumentar a cobertura do sistema e ampliar as frequências. Bom, para manter a tarifa baixa, melhorar a cobertura espacial, aumentar as frequências, a gente tem que reduzir um pouco a superposição, né? Ou reduzir algumas voltas que as linhas davam, porque não existe milagre. Então, a gente quer reduzir a quantidade de quilômetros rodados um pouco, que é fazer as linhas mais diretas, simplificando os itinerários e tornar o sistema mais simples, porque algumas linhas davam muitas voltas. Basicamente, a gente preferiu, em vez de desenhar um sistema todo do zero, que podia causar uma confusão para as pessoas que estão habituadas com as linhas, a gente preferiu ajustar as linhas que existiam, simplificando elas. Então, o novo sistema, ele agrupa aquelas 43 itinerários em 7 grupos e gera 24 linhas. A gente aumenta um pouco as viagens e reduz um pouco a rodagem, mas mantém a frota mais ou menos igual à que roda hoje, ou seja, em torno de 299 veículos, incluindo a frota reserva, vamos dizer assim. Então, quais foram as mudanças no sistema? Então, a gente vai falar dos itinerários, vai falar da frota, do sistema de bilhetagem eletrônica e alguns benefícios aí, que é sistema de câmera, sistema de informações aos usuários, monitoramento da frota, sistemas de avaliação e controle e a maneira de cálculo tarifário, sistema de cálculo tarifário. Então, a cobertura espacial mais ou menos se mantém. A gente retirou o itinerário que avançava no município vizinho, porque isso aí não poderia continuar operando dessa forma, pelo menos não no sistema licitado, e agrupou as linhas. Então, ficou um grupo para atender os deslocamentos rurais, com características de veículos um pouco diferentes, mas adaptados, e 6 grupos para atender os deslocamentos urbanos. Então, o primeiro grupo aí é formado por 4 linhas, que basicamente é âncora e cidade praiana. Esse grupo anotado aí, depois as pessoas podem ter acesso ao projeto operacional que descreve cada linha de forma detalhada.
O segundo grupo é o grupo ali da Nova Cidade, Jardim Miramar, e, claro, sempre chegando até a Zen. Então, esse é o grupo 20, são 10 linhas, e esse é um grupo com mais viagens. O terceiro grupo é um grupo mais simples, são só 2 linhas, que é basicamente o que atende ao Mar do Norte, lá, e aqueles condomínios da Balneário das Garças ali, na região central. A gente manteve os deslocamentos diametrais para diminuir a necessidade das pessoas que querem fazer deslocamentos do norte para o sul, de trocar de veículo. Isso é uma coisa sempre desagradável. E esse é o terceiro grupo, um pouco menos de viagem. O quarto grupo é Cláudio Ribeiro, ou seja, tem a região de Cláudio Ribeiro ali, e tem mais ou menos o mesmo tamanho. A gente procurou dimensionar os grupos de tal forma que cada grupo tenha mais ou menos o mesmo número de viagens diárias, e para que eles não fiquem muito desequilibrados. Tem uma linha circular e 2 linhas sentido norte-sul, sul-norte. O quinto grupo só tem 2 linhas, são linhas mais curtas, que é basicamente Praia-Mar e Cidade Beira-Mar. É um grupo mais curto, são linhas bem diretas, tem alguma volta ali na Enseada das Gaivotas, em Verdes Mares, mas é um grupo mais curto de linhas, também menos horários. O grupo 6 é um grupo com poucas linhas, basicamente a ideia é atender Village, Cidade Beira-Mar, ou seja, ele tem menos viagens, né? São menos veículos operando nesse grupo. O último grupo aí, sim, são as linhas rurais, são 3 linhas rurais, que aí vão atender Rocha Leão, Cantagalo, e esse grupo, então, tem mais viagens também, mas tem linhas com características de operação um pouco diferentes das outras linhas. A gente vai usar veículos um pouco mais resistentes, porque tem umas partes aí que são vias não pavimentadas. Então, a gente vai abrir a possibilidade de veículos de vários tipos, mas a questão principal é que vai ter que haver uma transição entre os veículos que operam atualmente sem acessibilidade e os veículos que vão operar no futuro com acessibilidade universal. Isso foi feito de comum acordo com a Prefeitura, conversando para que houvesse maior possibilidade das empresas e pessoas que já estão operando participar da licitação e não encarecer tanto a tarifa. Então, vai haver um processo de licitação, de transição, mas a ideia é que, depois de 5 anos, todos os veículos, micro-ônibus, mini-ônibus e midi-ônibus, tenham acessibilidade universal para atender a legislação federal. Então, vão ser licitadas ao todo 299 permissões, distribuídas daquela forma. O grupo com mais permissões é o grupo 1, o grupo 2 vai ter 56 permissões, o grupo 3, 45, o 4, 38, e o grupo com menos permissões é o grupo 6. Então, os veículos que vão operar linhas rurais não podem ser micro-ônibus, eles vão ter que ser do tipo mini-ônibus ou midi-ônibus, são veículos mais robustos e, portanto, mais adequados à operação de linhas longas. Aqui a foto está trocada, na verdade esse aqui é um mini-ônibus, esse aqui é um micro-ônibus com acessibilidade. A ideia da Prefeitura é que o sistema de bilhetagem eletrônica seja licitado de forma separada, e isso tem uma razão de ser. Porque como a gente vai ter que fazer uma licitação para várias concorrentes, ou seja, várias empresas vão ganhar, ou pessoas físicas, não seria possível licitar um único sistema de bilhetagem junto com
a licitação dos veículos. Então, a licitação do sistema de bilhetagem eletrônica vai ser feita em separado, e depois as empresas vão ter, e os usuários, e os permissionários, pessoa física, vão ter que adequar os veículos a usar o sistema que venha a ser adotado pela prefeitura. Eles vão incorporar os sistemas nos veículos e adequar os seus sistemas, e a partir isso garante também que os dados possam ser obtidos pela prefeitura, que a prefeitura tenha o controle do sistema de bilhetagem. A ideia do sistema de bilhetagem é, em primeiro lugar, diminuir a fraude, diminuir a evasão. Em segundo lugar, aumentar o controle do sistema, porque com isso o pagamento que não é em dinheiro, ele é registrado automaticamente. E a médio e longo prazo, retirar o dinheiro do sistema, que aumenta a segurança tanto dos usuários com relação aos assaltos, quanto dos permissionários e motoristas que não vão ficar lidando com o dinheiro dentro do ônibus. Sistema de informação aos usuários, a ideia é, em primeiro lugar, uma parte de representação física das informações de origem, destino e as principais vias nos veículos, que seria um sistema que se possa ser consultado pelas pessoas, então pode saber qual é a tarifa, o código da linha, o nome da linha, o destino, as principais vias, isso impresso ou registrado no veículo, mas também um sistema que possa ser usado a se consultar através da internet, quer via celular, quer via computador, para saber os horários que as linhas vão passar, os itinerários das linhas, então saber que as pessoas possam entender para chegar em tal lugar qual linha eles têm que usar e quanto tempo falta para a linha chegar na parada ou no ponto em que a pessoa está. Então, isso é um sistema que Rio do Sul até não é um lugar onde as frequências de viagem sejam muito baixas, mas nos horários noturnos isso pode ser útil para que a pessoa possa esperar em um lugar mais abrigado quando está chovendo, ou em questão de segurança, até que o veículo esteja próximo do lugar onde a pessoa vai embarcar. Sistema de monitoramento da frota, ele está vinculado ao sistema de informação do usuário, porque basicamente a ideia é que os veículos que vão formar a frota de Rio do Sul sejam todos equipados com GPS. Com isso, se pode saber se o veículo, onde ele está, se ele está cumprindo o itinerário que ele tinha que cumprir, se ele está andando na linha certa, se ele está atrasado ou adiantado, ou seja, eu posso saber quantos quilômetros cada veículo rodou, eu posso saber se um veículo estragou para chamar uma unidade de reparo, um guincho, ou seja, e a prefeitura fica sabendo de tudo isso em tempo real. Então, inclusive, a prefeitura pode ordenar para as pessoas que operam uma determinada linha substituir um veículo, porque esse veículo quebrou, ou reforçar a frota, porque tem muitas pessoas querendo embarcar em determinado horário. Então, é uma maneira que permite a prefeitura agir, ou mesmo as empresas que operam e os permissionários que operam uma linha, se coordenar melhor para atender melhor ao usuário. Da mesma forma que o sistema de bilhetagem, esse sistema vai ser licitado, provavelmente junto com o sistema de bilhetagem, a parte da licitação de transporte coletivo vai ser incorporada no sistema após a licitação do sistema de ônibus. O sistema de controle e avaliação, ele é uma maneira de monitorar a qualidade do serviço. Então, isso permite a prefeitura garantir um melhor desempenho dos operadores, advertir eles, ou mesmo multar, ou mesmo caçar uma permissão de algum operador que não esteja operando dentro dos padrões de qualidade que são considerados. Então, ali esses sistemas valem para linhas e esses sistemas valem para veículos. Então, tem aí o índice de cumprimento das viagens, ou seja, a ideia é que se cumpra pelo menos 95% das viagens programadas sejam realizadas, e a viagem realizada é uma viagem que não pode ter um atraso superior a determinado tempo, nem ser adiantada tantos segundos ou tantos minutos antes do horário previsto. O índice de acidentes, ou seja, quantos acidentes ocorrem a cada quilômetro rodado. Então, ou seja, a ideia é que
tu pode pelo menos 80 mil quilômetros para cada acidente que ocorra. Autuações são quebras de... são irregularidades que o motorista pratica, ou seja, ele pode não parar para um passageiro, pode ultrapassar em lugar proibido, pode ter excesso de velocidade. A ideia é que cada veículo rode pelo menos 100 mil quilômetros até ter uma autuação, né? O índice de reclamações de serviços é a relação entre quantidade de passageiros transportados e quantas reclamações o sistema de reclamações recebe. Então, a ideia é que isso seja um índice bem alto, ou seja, a cada 12.500 passageiros transportados pode haver uma reclamação. Índice de reclamação de pessoal, aí é a reclamação sobre o motorista. Porque no outro caso é reclamar se o ônibus está sujo, se o ônibus não parou na parada, se o ônibus quebrou, ou seja, são reclamações não cumpriu o itinerário. E o índice de reclamação de pessoal, aí é a questão de reclamações específicas ao motorista. Então, se o motorista foi mal educado, se o motorista estava se comportando de forma inadequada, coisa desse tipo. E, por fim, o último índice é o índice de falha, ou seja, quanto o veículo roda antes de haver qualquer tipo de quebra que interrompa uma viagem. Então, a ideia é que o operador não pode ter um indicador insuficiente durante 2 semestres consecutivos, senão ele vai ser advertido, depois multado e, por final, ele pode, inclusive, ter a permissão cassada. Então, a ideia é que a gente possa garantir uma melhoria de qualidade. A prefeitura pode revisar esses índices, aumentando a rigorosidade, se ela julgar oportuno, dentro da boa prática, conforme previsto no contrato. Sistema tarifário. Então, uma das condições que se estabeleceu é que, atualmente, o sistema tarifário ele é pago, basicamente, a tarifa, a operação do sistema é pago, basicamente, pelas receitas oriundas dos usuários. Os usuários pagam a tarifa e esse valor arrecadado cobre os custos de operação do sistema. Não existe um subsídio público na tarifa. Então, o que se fez? A gente manteve essa condição, ou seja, a ideia é que se fez um cálculo tarifário, né, com base nos custos de renovação da frota, melhoria do sistema, e nas novas quilometragens, com novos custos de operação, e se chegou a uma tarifa de R$ 3,40. Essa tarifa está um pouco mais cara que a tarifa que vinha praticada, mas os veículos vão sofrer uma modernização, vai diminuir a idade média, vão receber benefícios que vão melhorar a operação. E a tarifa antiga estava um pouco defasada, apesar do reajuste aquele de março de 2021. Então, esse foi o cálculo da tarifa que a gente chegou. Então, essa aqui a composição dos custos da tarifa, 55% do valor da tarifa é para pagar pessoal, são os motoristas. 27% é o custo de aquisição e manutenção dos veículos. Custo de combustível é 14%, 15%, e o resto são tributos. Então, essa é a composição da tarifa lei. Então, vamos em frente. Processo licitatório. Então, como é que vai ser feita a licitação? É uma concorrência pública nacional do tipo técnica e preço. Foi uma decisão da prefeitura, condicionada ao fato de que ela quer manter as regras atuais de que 50% dos permissionários devem ser pessoas físicas. Sendo assim, tu vai ter várias empresas ou indivíduos que vão ter permissões. E, nesse caso, fica muito difícil fazer uma licitação por menor preço de tarifa.
porque cada indivíduo teria que dar um valor de tarifa, e a composição da tarifa do sistema ia ter que ser a média ponderada das tarifas. Seria impossível o poder público fiscalizar. Então, a ideia do poder público é que ele vai fixar o valor da tarifa, e ele vai, quem ganhar vai ter que pagar uma outorga em dinheiro que vai ser aplicada na melhoria de paradas, na melhoria do sistema de transporte coletivo, de pavimentação de ruas, coisas desse tipo. O prazo das permissões vão ser de 10 anos, que podem ser prorrogados por mais 10 anos. O sistema abrange todo o município, área urbana e área rural. O método do cálculo da tarifa é o fluxo de caixa descontado, com revisão de tarifa por sexta de índice. Então, o que vai acontecer? Cada ano não vai haver um processo de revisão tarifária. Basicamente, vai se verificar quanto que variou o preço do óleo diesel, o custo do veículo, o salário dos motoristas, e a partir daí a tarifa é ajustada de forma automática. Eventualmente, tanto o poder público quanto os permissionários podem pedir uma revisão tarifária, que é uma coisa excepcional, onde aí vão se recalcular todos os parâmetros da tarifa e aí vai ser feito um ajuste. A frota são de 228 veículos, com no máximo 8 anos de idade, e mais 71 veículos de frota reserva, que é para o caso de algum permissionário desistir, ou de aumentar a demanda, ou de se necessitar colocar mais alguém. Então, cada pessoa física pode ter apenas uma permissão, e cada pessoa jurídica pode ter no máximo 10 permissões. No mínimo 50% das permissões têm que ser destinadas para pessoas físicas. De novo, isso é uma lei do município. Então, para participar, podem participar tanto pessoas físicas como pessoas jurídicas, com experiência na operação de no mínimo 1 ano. Isso aí é uma regra, a gente poderia ser mais restritivo, mas os tribunais de contas, de modo geral, tem jurisprudência que não se pode restringir muito isso. A ideia é que as empresas que ganharem, os indivíduos que ganharem, possam começar a operar em até 90 dias. Aqui é a forma, 4 parâmetros para avaliar a proposta técnica, a parte técnica. Então, quem oferecer um veículo com acessibilidade ganha 100 pontos no item acessibilidade universal. Quem oferecer veículos maiores, tipo mini ônibus, ganha 100 pontos. Quanto mais novo o veículo, maior a pontuação que o veículo. Então, um veículo novo faz 100 pontos, um veículo de 8 anos faz 10 pontos. E, por fim, a experiência, ou seja, quem tem mais tempo de experiência de operação faz mais pontos. Ou seja, quem conseguir comprovar que opera um veículo há mais de 10 anos faz 100 pontos. E isso é uma maneira de qualificar o sistema, ou seja, oferecer veículos mais novos, oferecer veículos com acessibilidade e oferecer veículos de maior qualidade, sem onerar a tarifa. Então, obrigado a vocês, isso é o que eu tinha para apresentar, e agora acho que podemos passar para a próxima etapa de participação. Vou voltar aqui, eu vou parar o compartilhamento e voltar para a apresentação.
Bom, boa noite a todos os presentes, né? Agradecer ao secretário Paulo César, ao Carlos Augusto, ao pessoal da Secretaria de Transporte, ao pessoal que está em casa nos assistindo, os guerreiros e trabalhadores do sistema de transporte público, né? Tão bem falado pelo senhor André, né, em relação ao estudo técnico. Eu discordo quase que completamente do estudo técnico pelo fato de estar dentro do município há mais de 20 anos fazendo a mesma coisa. Eu sou um dos permissionários mais antigos dentro do sistema de transporte, tá? E que a gente opera desde a época da Towner, quando o município tinha 8.700 habitantes. Tá? Então, o trabalhador que está em casa, esse trabalhador que exerce a função hoje, tá? Numa lei precária, ele está exercendo há mais de 20 anos transportando a cidade. Tá? O estudo técnico ele é bonito, bacana no papel. A gente precisa hoje desenvolver, e é por isso, secretário, que eu gostaria muito que a audiência pública fosse adiada. É uma solicitação minha, eu gostaria que ficasse registrado, porque a gente não consegue, dentro desse curto tempo ao qual eu fui notificado para participar da audiência pública, ter um discurso para fazer. Eu não tive acesso ao estudo técnico, eu acho uma injustiça muito grande a gente tolir o trabalhador que já exerce há 20 anos dentro do município de Rio das Ostras, transportando, quando o Paulinho falou, precário, é precário sim, porque nós nunca tivemos uma situação dentro do município que levasse em consideração o trabalhador que está na ponta do volante. A nossa despesa é bancada por nós. No estudo, não fala sobre o Vale Transporte, que hoje existe, que é o Vale Transporte de papel. Hoje a gente sofre sobreágio de 16% trocando na bomba de combustível, porque a empresa que presta esse serviço do Vale Transporte não tem um setor de troca do Vale Transporte por dinheiro para o operador. Então, está precário, está deficitário por uma série de irregularidades. Nós sempre fomos, dentro dos governos municipais, moeda de troca política. Então, a gente precisa, sim, de uma política séria de transporte público para o município de Rio das Ostras. Eu sempre trabalhei isso e eu nunca fui contra a licitação. Agora, eu sou a favor de uma licitação justa. Essa licitação, em cima da Lei 276, ela não é justa para o trabalhador, não é justa para a população. O estudo técnico não é justo para o trabalhador e também não vai ser justo para a população. Hoje, para o senhor ter uma ideia, senhor André, tá, que apresentou o estudo técnico, nós temos custos operacionais bancados única e exclusivamente pelo trabalhador, pelo profissional que está na ponta do volante, que é o Vale Transporte, que é a gratuidade. Nós nunca recebemos incentivo, nenhum centavo do poder público para a gente ter acesso à gratuidade, é bancada pelo trabalhador. Então, o que eu quero, o que eu peço é que isso tudo seja justo, que seja de forma transparente, que esse estudo técnico seja colocado numa mesa, chamar os trabalhadores para apresentar, para a gente poder discutir junto com a sociedade se isso é bom para Rio das Ostras. Porque, no meu entendimento, não é bom. Eu acho que esse estudo técnico ele vai jogar por terra um trabalho de 20 anos. Um trabalho que foi feito com suor e sangue. Porque Rio das Ostras foi desenvolvida pelo trabalhador, por esse trabalhador que está hoje na ponta do volante, que está em casa ouvindo a gente, preocupado como é que ele vai sustentar a família dele a partir do processo licitatório concluído. Como é que vai ser isso? Porque a Lei 276, eu estou aqui, desde 1997, fazendo a mesma coisa. Eu participei da criação, em 2003, que começou em 2001, da primeira lei municipal, que foi a 785, de 2003. Participei do desenvolvimento do trabalho da criação da 1451, que foi em 2010. Participei da criação e desenvolvimento da 276. Essa lei, quando ela foi lançada, ela foi para o processo licitatório. Se vocês pegarem a Lei 276, ela diz que tem que se sagrar campeão num processo licitatório. Aí agora, vem com um estudo técnico, dizendo que vai ter um processo licitatório e a gente precisa hoje ser entubado, porque a maioria dos profissionais que exercem a função pública no município hoje, de forma sozinha, solo, eles estão sobrecarregados de multa. Eu tenho permissionário, colega de trabalho, com R$59 mil de multa aplicada pela 276.
E ele vai ficar inviabilizado técnica e financeiramente de participar do processo. Isso não é justiça. A Lei 8666, ela não fala sobre isso. Ela fala de uma licitação justa, igualitária. Ela tem que ser de uma forma correta. Nós vamos ficar impossibilitados com esse estudo técnico, com essa proposta da Prefeitura hoje, de participar da licitação pública. Eu, com 20 anos trabalhando dentro do município, vou sair com uma mão na frente e outra atrás. Está errado. O que eu quero é que essa audiência pública ela seja cancelada, adiada, seja feita de uma outra forma, com maneira presencial, para que a gente possa discutir de uma forma ampla. Isso daí vai atrapalhar a economicidade da cidade, vai acabar com o movimento de ir e vir do cidadão aqui de Rio das Ostras, vai acabar com o desenvolvimento financeiro. Pelo amor de Deus, nós empregamos mais de 2.000 empregos dentro do município. Eu não vi no estudo técnico falar sobre quantitativo de pessoas, geração de emprego e renda. Eu também não vi no estudo técnico aonde que a van vai passar, se é asfaltada, se não tem asfalto, que tipo de solo que fala. Porque se falar que daqui a 5 anos vai ter que ter 100% de acessibilidade, o município daqui a 5 anos não vai ter 100% de acessibilidade. Isso daí é utopia. Isso aí é coisa para gringo ver. Olha, tem vários... eu faço parte da OCB, a Organização das Cooperativas do Estado do Rio de Janeiro. Há 16 anos eu sou presidente do Conselho Fiscal. Nós tratamos de todo o processo de cooperativismo dentro do Estado. Isso não é brincadeira, é coisa séria. Então, quando a gente trata de um assunto dessa magnitude, com uma audiência pública desse jeito que foi feita hoje, com estudo técnico, não estou desmerecendo o seu trabalho, tá, senhor André? Eu só estou colocando o meu ponto de vista. Tá, o estudo técnico está bonito, foi bem feito, foi feito num período pandemia, que não retrata a real necessidade do município. A quantidade de passageiro citado ali não é o que a gente faz. A gente não para às 11 horas da noite, a gente para às 11 horas da noite hoje porque não tem passageiro. Porque nós hoje temos uma concorrência, que é o Uber, que atrapalha o desenvolvimento. Então, isso não está sendo falado no estudo técnico. A gente precisa, senhor André, de um estudo técnico com clareza, um estudo técnico que vai dar para o trabalhador o diferencial, para quem utiliza e para quem trabalha. Porque, olha só, são quase 300 permissões hoje, geram 600 empregos, mais 1.400 indiretos. Vai acabar. A oficina mecânica do seu João vai fechar. A oficina de lanternagem e funelaria vai fechar. Porque não está sendo levado em consideração esse e outros aspectos que são primordiais no desenvolvimento desse processo. O que eu peço ao prefeito, se estiver vendo a gente aí, prefeito Marcelino, olha isso com mais carinho. Vamos fazer uma mudança na lei. Essa lei ela precisa ser alterada. A lei ela não é contemplatória para quem trabalha hoje no município. Eu não estou pedindo diferença, eu não estou pedindo proteção para mim, não. Eu estou pedindo respeito. É diferente. Porque um cidadão que faz a mesma coisa durante 20 anos não pode ser colocado para fora do sistema de transporte do jeito que estão querendo fazer com a gente agora. Isso está errado. Isso não é justiça. Isso é falta de respeito com quem transportou a cidade. Eu vou falar para o senhor André, que fez o estudo técnico, e para os que estão em casa nos assistindo, o seguinte: em 2001, as empresas, olha só, 2001, as empresas que prestavam serviço dentro do município foram chamadas para o debate para a gente criar a primeira lei. Sabe o que elas fizeram? Era a empresa macaense e a Leão Dourado. Viraram as costas. Sabe por quê? Porque não era interessante. E eu, com uma Towner de 7 lugares, para quem não conhece, a Towner era aquele carrinho japonês pequenininho, de 7 lugares, fazia para cima e para baixo, igual um maluco. Meu carro quebrava, eu descia do carro, entrava debaixo do carro, consertava. Sabe por quê? Para poder dar direito ao cidadão de ir e vir, aquele cidadão que queria trabalhar, que queria ir para a praia. Isso não está sendo levado em consideração. E a gente precisa que isso seja feito de uma maneira mais ampla, é o que eu estou pedindo. Não sou contra o processo licitatório. Friso bem, sou parceiro. Agora, eu preciso ter maturidade para poder passar o senhor André, que fez o estudo técnico, o secretário, o prefeito, ao longo dos meus 20 anos, o que a gente pode fazer? Que linha que comporta que tipo de veículo? Porque quem sabe é quem trabalha, quem está aqui dentro. A população é solícita ao nosso trabalho. A população não é solícita à falta de vergonha de alguns
permissionários, de alguns motoristas, isso existe em qualquer lugar. Quando o senhor fala no seu estudo técnico que vai fazer o monitoramento, isso não vai funcionar, senhor André, porque no Estado não funciona. Foi licitado, porque das empresas do Rio que quebraram, que largaram o BRT falido, porque só queriam sugar, foram embora e largaram a população na mão. Isso pode acontecer em Rio das Ostras. Gente, vamos fazer uma licitação voltada para quem quer trabalhar, para quem precisa trabalhar, para quem já trabalha. A lei ela permite que o estudo técnico seja feito de uma maneira correta, que o edital seja por pontuação. Agora, quando se coloca lá veículo de 8 lugares, vocês viram o ano da frota? Qual é o ano da frota no estudo técnico? Não fala sobre o ano da frota hoje. Eu tenho veículo rodando aí antigo, o que eu vou fazer? O cara não consegue entrar no processo licitatório com um veículo de 8 anos de uso. Por quê? Porque ele está sobrecarregado, a pandemia derrubou todo mundo, o cara está devendo ao banco, está com o nome sujo no SPC, não será? Como que ele vai comprar um carro sem um contrato de prestação de serviço? Agora, a partir do momento que eu possa entrar dentro desse sistema, licitado, com o veículo que eu tenho, com um contrato de prestação de serviço, qualquer banco vai querer vender um carro para mim. E aí eu vou ter condição de atender minha população de uma maneira justa, de uma maneira correta. Eu estou há 20 anos transportando desse jeito. Era Towner, quem é mais antigo na cidade sabe, porta de Kombi abrindo com alavanca, entendeu? Kombi com cobrador. Eu fui o primeiro a botar a van dentro do município, porque eu acreditava nesse transporte público em 2008. Então, o que eu quero, senhor prefeito, secretário e demais autoridades da cidade, vamos fazer uma lei justa, vamos fazer uma lei que a gente possa realmente participar, que a gente possa concorrer, que a gente possa ganhar o processo licitatório, que a gente possa, de uma forma, transportar a cidade como a gente fez nesses últimos 20 anos, com dignidade, com carinho pela população. Eu sou do tempo que eu conheci meu passageiro pelo nome. A cidade cresceu. Com o crescimento vem desenvolvimento. E a gente precisa dessa licitação, mas que ela seja justa. Não tem mais nada para dizer. Muito obrigado, senhor André. Tá? Não desmerecendo o seu estudo, mas colocando meu ponto de vista, a equipe do senhor, tá? A Alessandra, a Renata, muito obrigado. Mas a gente precisa usar isso como ponto de partida para a gente poder melhorar e fazer a licitação justa. Tá bom? Paulinho, obrigado. Tá? Desculpa ter me alongado aí um pouquinho. E agora, fazendo uso da palavra, o representante da Cooperostras, da Cooperostras, senhor Carlos Augusto de Almeida Santos, por gentileza. Estou aqui para realmente reforçar tudo que o Cláudio acabou de falar para os senhores. Estudo técnico no papel está bem feito, foi um trabalho muito bem elaborado e, infelizmente, nós temos no município essa situação da licitação já decorre desde o ano de 2009, 2010. Acho que o microfone está um pouco baixo. Ok, estão ouvindo agora, senhor André? Todos ouvindo? Então, novamente, aí, boa noite, senhor secretário, cumprimentando o senhor, cumprimento os demais membros aqui da Secretaria de Transporte, boa noite, senhor André, as suas assistentes aí, e reforçar tudo aquilo que o Cláudio falou, né? Sou permissionário aqui do subsistema desde 2010, e esse estudo técnico foi elaborado, está tudo bonitinho, tudo no papel, é uma realidade, mas o fato é o que realmente o Cláudio, aqui, o nosso outro presidente da outra cooperativa aqui, ele narrou, né? Essa licitação ela decorre aí de processos desde 2009 e, felizmente ou infelizmente, eu acredito que infelizmente, decorrente ao momento aí da pandemia, veio cair aí nas mãos do secretário Paulo César, do atual prefeito Marcelino, né? E só quero reforçar o pedido aqui feito pelo Cláudio e dizer que também a secretaria sempre esteve de portas abertas lá para atender nossas reivindicações, nossas preocupações, que são a deles também. Não deixar os operadores que estão aí trabalhando há 15, 16, 12 anos, conforme muito bem o Cláudio colocou, sem nenhum subsídio, sem nenhum apoio, sem nenhum suporte, de fora, né? Greve dos caminhoneiros em 2018, nós não paramos. Durante a pandemia aí,
tivemos a escala 1 por 1, 2 por 1, não deixamos de atender a população, e hoje, infelizmente, a realidade que, para finalizar, hoje, esse estudo técnico feito em cima da Lei 276, ela deixará, com certeza, mais de 90% dos operadores fora do seu trabalho, sem o seu sustento. E quero agradecer a todos aqui, muito obrigado, boa noite. E agora, fazendo uso da palavra, o senhor Paulo César Viana, secretário municipal de Transportes Públicos, Acessibilidade e Mobilidade Urbana. Boa noite de novo, boa noite novamente. Na verdade, Cláudio, e quem nos assiste, a prefeitura não está alheio à necessidade de vocês, em momento algum. Em momento algum, o prefeito deixou de estar preocupado com vocês, portanto, ele determinou que sejamos o mais justos possíveis no que a lei permitir. A gente sabe, todo mundo sabe, né, do pioneirismo de vocês, mas direitos são iguais perante a lei. Não justifica hoje o transporte sem uma licitação, por motivo simples. A fiscalização, né, da Secretaria de Transporte, ela fica... Como eu vou te falar, cara? Às vezes ela pode até prevaricar. Ela pode prevaricar por motivos que você colocou. Veículo precário, que não atende. A secretaria ela foi benevolente ao extremo com a pandemia. Existem veículos hoje no sistema de 2008, que na Lei 276, que, né, como foi dito, o senhor participou, tentou melhorá-la, porque, segundo, ela veio mais pesada, e com a intervenção dos senhores, ela ficou um pouco mais branda, né? E, no momento, a gente pensa em vocês. Vocês podem ter certeza, quem nos ouve lá, todo mundo sabe da dificuldade que vocês enfrentam. O prefeito sabe, com certeza. Está ali o André, né, de outro estado, preocupado, se preocupou na formatação do estudo. A Alexandra veio para cá, para o nosso município conhecer, se preocupou em amparar o máximo possível no que a lei permite. A gente não pode dar benefícios a determinado grupo. A gente não pode, a lei não permite. André, preocupado, fizemos várias reuniões. Ele falou, ó, dá para ir até aqui, secretário, para cá a gente está infringindo. A gente moldou um estudo que aparentemente, né, não atende, mas foi o máximo que a gente conseguiu chegar sem infringir a lei. Sem infringir a lei. Agradeço a empresa que não poupou esforços em atender as demandas do município, que são grandes. Eles elogiaram o nosso transporte. Sempre elogiaram o nosso transporte. Mas chega um momento que a gente não consegue andar sem uma licitação, Cláudio. Não conseguimos. Você bem falou, não tem segurança jurídica para atualizar o teu carro. Vai chegar no banco com o quê? Ah, eu sou permissionário de Rio das Ostras. Cadê o seu contrato? Não tem, é precário. Meu amigo, infelizmente, ou paga à vista ou não tem. Licitação chegou, ganhou, vai entrar com a promessa de compra, vai chegar, cara, vai ser atendido. Você tem 10, podendo ser para mais 10. Então, fique ciente, todos os permissionários, a gente não citou aqui, mas que tem uma necessidade de ser olhado, cara. São os auxiliares. São os auxiliares que trabalham, que todo mundo sabe,
90% da frota hoje é tocada por auxiliar do transporte. Né? Nós sabemos. Respeito a sua colocação. No começo a gente falou que não é nada pessoal, né? A gente sabe disso, respeito, mas eu não vejo necessidade de se cancelar uma audiência. A gente está numa situação favorável, a gente olhou o lado de vocês dentro de um sistema, né? Dentro da lei, a gente olhou. O prefeito foi claro, seja justo, o mais justo possível que a lei permitir. Então, a gente chegamos num contexto que dá para ir. Vai trazer transtorno, vai trazer dissabores, porque, como você falou, é sabido, é notório que alguém vai sair, novos entrarão, mas que o próprio sistema possa absorver esses que não serão contemplados na licitação. E que, no final disso tudo, quem vai ser atendido, quem precisa dessa melhoria, é a população, que hoje não confia no sistema de transporte que tem, que eu tenho que dispensar fiscal para fiscalizar cumprimento de horário. Isso, em qualquer local, é inconcebível, porque a população são nossos patrões, porra. Se não tem o passageiro, não tem o transporte. Vai carregar quem? Vai carregar vento? Aí ele sai para trabalhar, não sabe se vem trabalhar, e se vem, não sabe se volta para casa. Eu acho, essa teria que ser a espinha dorsal do nosso entendimento, de atender bem a população que banca, que paga seus impostos para ter os governantes, que paga suas passagens para ter um transporte decente. A municipalidade só quer isso, um transporte decente. E hoje a administração vê que só com a licitação, só com a segurança jurídica para as pessoas atualizarem suas frotas, levar o sustento melhor, né, para os seus familiares. É isso que a administração quer, é isso que ela busca, e vocês podem contar com a gente. Nunca fechei as minhas portas, nunca fechei, nunca fecharei para ninguém. Então a gente vai continuar, né, com a licitação, vai validar a audiência e vamos seguir. Né, como a gente falou, nada pessoal, nada, são entendimentos diferentes. Isso é democracia, ninguém é obrigado a concordar com ninguém. Então é isso que eu tenho. Quero agradecer a minha equipe de trabalho, vocês são tops. A gente chegou num momento crucial, né? Na pandemia a gente assumiu, e Ministério Público e Justiça determinando, cobrando posicionamento, cobrando progresso do certame, e a gente vai informando. Então, a partir da manhã será informado mais esse progresso aqui, que foi a realização da audiência, e vamos seguir com fé em Deus, e com seriedade, e com respeito mútuo. Tá? Isso que eu tenho para falar. André, Alexandra, Renata, se quiser se pronunciar mais, esteja à vontade. Vou só me despedir aqui de todos e comentar sobre a fala dos dois permissionários aí. Eu acho que o secretário falou muito bem. O objetivo sempre foi, dentro da lei, garantir a maior possibilidade de participação das pessoas que já operam o sistema. Então, nesse sentido, o estudo técnico ele procurou dar soluções que sejam sustentáveis juridicamente e procurou fazer as coisas da melhor maneira possível. A gente acha que nenhum estudo é perfeito, e eu acho que seria útil para o processo, dentro da fase agora de contribuições e perguntas, que os permissionários colocassem o que eles acham que poderia ser modificado no processo licitatório para facilitar a inclusão, o que eles acham, porque algumas coisas estão dentro do aspecto que é possível modificar, outras coisas, possivelmente, se houver um empecilho legal, jurídico aí, existe ou a possibilidade de mudar a lei, ou então
vai ter que se continuar do jeito que está. E uma das coisas que se falou da frota, o permissionário não precisa apresentar o veículo. Ele pode apresentar uma promessa de disponibilidade da frota, que é como feito em qualquer processo licitatório. Imagina se fosse uma frota de 300 veículos. O cara não pode ter em sua posse 300 veículos para poder participar. Então, nesse momento, eu acho que isso tem que ficar claro e que todas as contribuições que forem feitas vão ser analisadas e respondidas. Eu agradeço a todos, agradeço as contribuições orais agora e vamos tentar fazer o melhor possível para que essa licitação possa ter a maior participação dos permissionários locais. Obrigado a todos, boa noite. E agora, fazendo uso da palavra, o representante da Cooperenciada, o senhor Cláudio Henrique da Silva. Bom, secretário, em relação à colocação, é fato. Tá? O que a gente questiona, e o questionamento hoje, se vai, tá, pela Lei 276. A Lei 276 hoje, ela não atende nem a municipalidade, que é a população, e nem vai atender quem ganhar o processo licitatório. A gente precisa fazer uma alterações, tá? Se é que vai permitir que a 276 seja a espinha dorsal desse processo licitatório, ela tem que ser, ou ela tem que ser refeita, ou ela tem que ser alterada com a maior urgência possível. Porque o que se fala aqui, tá, é que o senhor, no seu estudo, diz que o veículo pode ser de 8 anos. A lei fala em 10. Tá? A lei diz que eu tenho até 1 ano para poder trocar o veículo. O senhor já disse que não precisa apresentar o veículo, que eu posso apresentar uma carta de promessa de compra do veículo. Então, essas situações, elas atrapalham essa licitação. Quando a gente fala em colocar, tá, algumas diferenciais, tá, dentro da lei, a licitação ela pode ser por pontuação, como foi em diversos lugares. Agora, se usar o veículo como pontuação, o pessoal que trabalha hoje, que já investiu dinheiro, que já exerce a função dentro do município há mais tempo, e por esse motivo já teve prejuízo, não consegue hoje fazer com que o seu veículo se transforme em dinheiro para ele comprar um novo veículo, ele fica tolhido. Temos uma outra impossibilidade administrativa financeira, que é as multas aplicadas pela 276, que não deveriam existir, porque ela não foi licitada. Eu não tenho um contrato de prestação de serviço com a prefeitura, mas eu fui multado. Quando o secretário fala em permissionário e motorista auxiliar, quando a gente engloba o operador, tá, secretário, a gente está englobando todo mundo. Todo mundo que exerce a função hoje, quando lá eu não prestei atenção, porque eu acho que eu me distraí um minutinho, fala sobre tempo, agora não, tempo de carteira de habilitação, né? Não, assim, tá, 1 ano, experiência mínima de serviço. Quer dizer, eu já pago o ISS há 20 anos. Eu não vou ter um diferencial. Não é injusto isso, não é ilegal, é injusto. Ilegal não é. Tá? Para quem já opera o serviço, como aconteceu em Campos e em outros municípios, se o senhor pegar e fizer situações exitosas de transporte público através do processo licitatório, onde a pessoa física com a pessoa jurídica não deu certo. Não tem. Poucos os lugares que aconteceu isso. No Rio Grande do Sul, em outros lugares que já tiveram esse tipo de situação, em São Paulo. Então, é mais complicado quando a gente se tem esses 2 modais trabalhando dentro da situação. Então, hoje, o nosso passageiro, a nossa população, o nosso trabalhador, ele é oriundo do CPF. O passageiro está habituado a esse sistema de transporte. Pode ser falho, mas não é ineficiente. Tá? Ele funciona, senão não estaria 20 anos aí. Funciona e funciona bem. Agora, o que precisa é de ordenação. Tá? E aí o processo licitatório pode trazer isso. O que a gente está pedindo, o que eu estou pedindo, quando eu falo em cancelamento da audiência pública, é porque dentro do processo do Ministério Público, ele determina que o processo licitatório seja concluído e operando, tá? E operando em 60 dias após o término da pandemia. A pandemia não acabou. E quando se fala em
operando e funcionando, não precisa ser todo o sistema de transporte. A gente pode fazer uma linha tronco e licitar. Isso é uma forma justa. E, a partir daí, a gente montar todo um processo no jamais. Então, forma de fazer, a gente consegue fazer sem burlar a lei, sem beneficiar ninguém. Eu não estou pedindo benefício, estou pedindo justiça. Então, o que a gente precisa hoje é de ter um tempo de maturidade para desenvolver esse processo. Isso está desde 2008, com esse processo, 2009, processo na justiça. Operando desse jeito desde 2003, que quando a lei 785 foi criada em 2003, era para licitar. E já vai fazer 20 anos. Então, o que a gente pede, através do poder público, através desse estudo técnico, como eu falei, bem elaborado, a gente precisa adequação. Eu acho que se a gente conseguir fazer uma adequação, fazer uma alteração drástica na lei, tá? Aí a gente consegue atender a demanda da população, que é um transporte de qualidade, e, em contrapartida, fazer com que o operador que hoje trabalha possa participar de uma maneira correta. Porque eu tenho operador que tem 59 mil de multa, aplicada pela 276, que não poderia estar funcionando, porque ela não foi licitada, ela foi criada por processo licitatório. Então, se não houve licitação, por que a 1451 foi embora? Esses são os questionamentos que acarretaram em participações inequívocas por parte do poder público. E aí, quando eu falei lá atrás que nós fazemos parte dessa forma de uma moeda de troca política, isso foi o que aconteceu esses anos todos. Tem que acabar. E a licitação acaba com isso. Então, o que eu quero é só esse entendimento do poder público. Tá bom? Todo mundo escutou? Estava escutando, senhor André? Conseguiu escutar? Então, é só isso que eu queria falar. Eu agradeço mais uma vez a participação de quem está em casa, do secretário, por essa oportunidade que ele deu para a gente, sempre foi um parceiro realmente, e a gente precisa de parceria. Agora, mais do que nunca, Paulinho, mais do que nunca, a gente precisa juntar o executivo, legislativo, entendeu? Para a gente poder fazer com que a população se sinta atendida e o trabalhador não se sinta desprestigiado. Essa é a minha maior preocupação, é o desprestígio a quem faz o serviço hoje, entendeu? Um abraço aí, fiquem com Deus. Eu entendo, Cláudio. Vamos seguir isso daí. Vou na população. População de Rio das Ostras. A gente está pensando em vocês. A gente quer o melhor para vocês. Boa noite. Fique com Deus. E lembrando que os questionamentos, sugestões e comentários poderão ser encaminhados através do e-mail oficial da Secretaria Responsável. licitação.sectran@riodasostras.rj.gov.br até o dia 13 de dezembro, conforme edital de convocação publicado no Jornal Oficial do Município. As questões serão devidamente respondidas após a audiência pública em até 5 dias úteis. Agradecemos a participação de todos que, de forma virtual, acompanharam a realização da audiência pública para a licitação do Sistema de Transporte Coletivo Urbano de Rio das Ostras. Desejamos a todos uma boa noite e damos por encerrada a nossa transmissão.